Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Seminário Internacional sobre Gestão de Dados GoFair Brasil Saúde. Agradecemos pela presença e informamos que esta palestra será gravada. Caso discorde da gravação, por favor, solicitamos que se retire da sala. Eu sou a Daniele Galdino de Paula, sou docente permanente do mestrado profissional em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar e também docente do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgico da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Esse seminário é uma promoção do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, o PPGEST da Unirio, e também do Programa de Pós-Graduação em Formação e Comunicação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A nossa programação científica foi configurada em 8 módulos, com o objetivo de apresentar todo o processo de tratamento, gestão, armazenamento, curadoria e preservação dos dados, que será adotado pelo pesquisador em todo o ciclo de vida da pesquisa. Lembramos também sobre as boas práticas em salas virtuais. Então, por favor, mantenham câmeras e microfones desligados. O tempo total estimado para o evento é de 90 minutos, sendo 60 minutos para a pré-eleção e 30 minutos ao final da palestra para as respostas às perguntas postadas no chat. Durante o evento, será disponibilizado no chat um link para que confirme a presença de cada módulo. E para receber o certificado é necessária a frequência em pelo menos 4 módulos do evento e o preenchimento total do formulário com os dados solicitados. E reiteramos, basta preencher uma única vez. Após o término do último módulo do evento, serão disponibilizados no canal da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto todos os vídeos com os conteúdos apresentados. E o palestrante desse módulo 6, Interoperabilidade de Dados, será o professor doutor Cláudio José Silva Ribeiro, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, MCP-IBICT. Ele também é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e do Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia da Unirio. Também é líder do grupo de pesquisa Open AI Doc e membro da rede GoFair Brasil Saúde. E nós teremos como mediador o professor doutor João Luiz Rebelo Moreira. Ele é bacharel e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutor pela Universidade de Twente, e pós-doutor pela Universidade Livre de Amsterdã, VU Amsterdã, da Holanda, e sua pesquisa tem ênfase em interoperabilidade semântica para integração de dados. Atualmente, ele é professor assistente da Universidade de Twente e representante na Europa da iniciativa GoFair Brasil e membro da rede GoFair Brasil Saúde. Então, obrigada a todos e vou passar agora a palavra para o nosso palestrante, o professor doutor Cláudio José Silva Ribeiro. Obrigado, Daniele. Muito boa tarde a todos. Acho que todos estão me ouvindo bem pelos testes que nós fizemos anteriormente. Eu queria agradecer o convite, né, de estar podendo compartilhar com vocês aqui um pouco da minha experiência, né, um pouco das minhas pesquisas, para a gente poder trocar algumas ideias sobre isso, né. Eu queria agradecer também, né, esse esforço que está sendo desenvolvido pela Fiocruz, em parceria com os programas de pós-graduação, que tem sido um esforço muito positivo, né, no âmbito da melhoria das pesquisas. E a ideia da gente aqui é conversar um pouco sobre interoperabilidade, e é muito legal também ter o João mediando essa palestra para a gente poder conversar e expor a experiência dele, enfim, também dialogar com vocês para que a gente possa trazer aí contribuições bem positivas para esse trabalho, tá? Então eu vou dar início aqui ao compartilhamento, só espero um pouquinho.
Então, a nossa ideia aqui é conversar um pouco sobre interoperabilidade. Mas eu trago algumas indagações iniciais para a gente poder se posicionar dentro do tema. Né? Por que a gente vai falar de interoperabilidade? Né? A ideia desse evento foi uma ideia muito bem estruturada pelas equipes aí que promoveram a organização do evento, né? Com todos esses módulos aí, que, de certa forma, a discussão, desde os dados, da introdução a dados de pesquisa até agora, passando pela preservação da curadoria de dados, todas essas apresentações, elas trouxeram algum tipo de tangenciamento ao tema da interoperabilidade. Né? Então, a gente conversou muito em todas as apresentações e sempre houve uma pequena pergunta, houve uma indagação sobre a questão da interoperabilidade. Então, a ideia nossa aqui agora é debater um pouco isso e preparar vocês para o módulo 7, que o professor João vai trazer, né? E o módulo 8, que a professora Maria Luísa Machado e a Viviane vão trazer aí contribuições também muito grandes sobre o projeto Rodão Brasil. Então, a ideia de falar em interoperabilidade é esclarecer para vocês alguns pontos que foram tocados em todos esses módulos anteriores. Né? E por que, na verdade, a gente começa a falar de interoperabilidade no âmbito do compartilhamento de dados? Né? E aí a professora Patrícia trouxe para a gente aí lá o evento que houve lá em 2014, que na verdade deu início à iniciativa FAIR, né? E esse evento trouxe essa percepção do findable, do accessible, do interoperable e do reusable, né? Como sendo elementos que vão nos ajudar nesse processo de descoberta, acesso, compartilhamento e reuso de forma global da informação. Então, vários pontos que eu vou falar aqui já foram abordados por outras apresentações. Então, às vezes, eu vou dar uma pincelada só para a gente poder ter algum tipo de conexão. Então, no fundo, a gente tem que entender um pouco como é que a interoperabilidade faz parte desse processo, né, de princípios FAIR. Né? Quando a gente começou a discutir esses princípios FAIR, né, e aí a gente passou aqui nesse entendimento sobre os requisitos que nos levam a compreender como tornar um dado FAIR, como transformar um repositório compatível com os princípios FAIR, a gente falou sobre vários requisitos, várias questões que devem ser tratadas, mas em especial eu destaco aqui essa ideia do identificador persistente, dos dados e metadados enriquecidos, dessa forte conexão, do uso de dados indexados, padronizados e abertos, restrição de acesso, preservação, descrição com linguagem de formalismo, ligações semânticas, licenciamento, proveniência e algum tipo de detalhamento. Tudo isso, na verdade, tem lá um aspecto muito forte correlacionado com o processo de interoperabilidade. Né? Então, a ideia é que a gente converse um pouco sobre o aspecto da interoperabilidade para entender como é que isso faz parte do processo. Né? Numa segunda observação um pouco mais detalhada sobre esse objeto FAIR, né, a gente tem dentro dessa, digamos assim, metáfora que é a cebola, né, o objeto FAIR ele precisa estar, de certa forma, encapsulado por camadas que vão, de alguma forma, descrever o conteúdo desse objeto FAIR, vão expor esse conteúdo do objeto FAIR para outros consumidores, né? Então, de certa forma, ele tem que abordar lá a questão do dado, que é o núcleo efetivo do FAIR, né? Do que eu estou querendo publicar, né? Os identificadores, que vão ser persistentes, enfim, vão estar ali por fora, padrões e códigos, formatos abertos e bem documentados, né? E talvez ali uma grande coleção de metadados para descrever em detalhes o que a gente está falando. Na verdade, todas essas camadas, elas carecem, elas precisam de algum grau de interoperação entre elas. Eu preciso, de alguma forma, ter esse conjunto de cascas dessa cebola, né, permeado por um aspecto de interconexão de informações entre elas. Então, metadados, quando a gente trata de metadados, se a gente for olhar lá para o passado para a história dos metadados, tem metadados embutidos, metadados associados. Então, esses metadados embutidos, de alguma forma, podem encapsular como a cebola, os metadados associados, de alguma forma, fazem alguma correlação entre os elementos dessa cebola. Então, a ideia da interoperabilidade é que ela, de alguma forma, permeie todo esse processo de discussão, e de descrição e de detalhamento desses dados. É claro que, se a gente for olhar para publicações
né, que tratam desse contexto, né, e uma das publicações que eu trago aqui é a do Giancarlo Guisardi, né, que é um parceiro muito forte, é um pesquisador que está na Universidade Livre de Bolzano e tem uma correlação muito forte com o pessoal lá de Twente, onde o João está, né. O Giancarlo Guisardi traz aí nesse artigo que ele publicou na Data Intelligence, né, esse é um artigo de 2019, né, que fala sobre essa necessidade da gente romper essa barreira dos information silos, né, dos silos de informação, e usar, na verdade, esses 3 requisitos da interoperabilidade, né? Tanto é que ele destaca no artigo dele essa ideia de que o I do FAIR, né, o que a gente está discutindo aqui um pouco é esse aspecto do I do FAIR, né? Então, se você for olhar lá os 3 requisitos básicos da interoperabilidade, eles falam em representação do conhecimento, a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Ele vai falar de vocabulários, a gente também vai falar um pouco disso aqui, né? E referências qualificadas para outros dados e metadados. A gente também vai conversar um pouco sobre isso aqui. Tá? Então, na ideia da gente conversar sobre interoperabilidade, a gente transitar por essas temáticas todas que a gente está debatendo no âmbito, desde o contexto inicial da primeira palestra que a gente fez, que foi feita pela professora Simone, até essa última que foi feita na segunda-feira, que o professor Sayão e a professora Luana colocaram algumas questões também que, de certa forma, endereçaram para o tema da interoperabilidade. Então, a nossa ideia é conversar nesse módulo 6 com o I do FAIR, né? O I de interoperabilidade. A ideia é que a gente converse um pouco sobre isso. E aí, eu vou pedir aí uma ajuda para vocês, para a gente poder trabalhar com uma pesquisinha. Eu vou apresentar para vocês aí e vou pedir para que vocês descrevam rapidamente 3 termos que traduzem interoperabilidade. Não sei se vocês conhecem essa interface, né, do Mentimeter. Tem um endereço em cima da página, www.mente.com, né, e o código 49112, que vocês vão usar para preencher com 3 termos que vocês entendam que traduzem o processo de interoperabilidade. Vou dar para vocês aí 30 segundos, tá bom? 15 segundos, 20, 30. 30 segundos. E vamos ver como é que as pessoas começam a interagir. Tem alguma mensagem aqui? Deixa eu ver. Passaram no chat aqui, que eu estou com o celular ali também. Para poder, porque quando a gente entra em modo de apresentação, a gente não tem muito retorno do que está acontecendo. Então, eu estou usando o celular para poder acompanhar. Quando vocês submeterem aí, vão começar a aparecer os termos aqui. Semântica, representação e integração. Vamos lá, eu só tem um que votou ainda. 2. Semântica, representação, integração, disponibilização, cooperação. 4. Ih, o pessoal está se animando. Vamos lá, pessoal. Semântica, cooperação, informação, vocabulário, cooperação, disponibilização, protocolo. Integração está ganhando, hein? Vamos ver se vocês votam aí para ganhar outra palavra aí, que vocês queiram que ganhe. Semântica, disponibilização, integração. Tem um semântica ali que ficou mal posicionado, ficou sem acento, sem o circunflexo. Aí ele não contabiliza na nuvem de tags, contabiliza como 2 palavras diferentes. 19, 20. Quantas pessoas a gente tem aqui? Vamos ver quantas pessoas a gente tem aqui. Deixa eu ver. Tem 177 pessoas. Também na reunião, 173, na verdade. Vamos ver se a gente consegue chegar num número razoável de pelo menos boa parte de vocês votando. Pessoal, vamos lá. Eu não posso prometer nenhum tipo de prêmio para vocês, porque a distância é difícil, né? Mas a integração está ganhando, né? Semântica está com uma boa representação, mas também está com um bom resultado, né? Linked Data, apareceu o Linked Data ali, padrão aberto. O que é interessante a gente perceber, né, nessa nuvem que está sendo gerada é que, de certa forma, a palavra integração aparece de uma maneira muito forte, né? Metadados está começando a correr por fora ali.
Metadados também é um termo que é bastante importante, né, quando você vai falar de interoperabilidade. O protocolo está bem pequenininho ali, né? Na verdade, para falar de interoperabilidade, né, todos esses temas que vocês estão colocando aí, todos esses termos que vocês estão votando, na verdade, são termos que são importantes no processo de interoperabilidade, né? Se a gente juntar semântica sem acento com semântica com acento, também vai ficar bastante expressivo ali, né? Semântica com acento está em pé e vermelhinho, está deitado em vermelhinho em cima de integração, e semântica sem acento está embaixo de comunicação, apareceu agora embaixo de comunicação, né? Então, assim, ele deve, de certa forma, também ter um papel de destaque nessa nuvem de tags aí, né? Então, eu gosto muito de fazer isso para que a gente possa ter quase que uma expectativa de vocês em relação ao bate-papo que a gente está fazendo aqui, né? E o que eu gosto também de ver é que, na verdade, existe uma convergência. É claro, a gente está no módulo 6. O módulo 6, ele já houve 5 módulos anteriores que tocaram muito nesses temas. Então, é natural que a gente tenha essa, digamos assim, convergência do entendimento da interoperabilidade dentro do que a gente está discutindo no contexto dessa discussão. Tá? Já temos 47, eu vou dar uma parada aqui, deixa eu só copiar aqui, para a gente poder ficar com essa nuvem de tags aqui. A última versão, 49. Alguém quer votar aí? Vota mais um aí. Quem quiser votar para chegar no 50. Não chegou no 50. Vou copiar assim mesmo. Pô, agora chegou, vou copiar de novo. Eu só se animou agora, 53. Bom, e aí eu vou trazer mais uma pesquisa para vocês aqui, para a gente poder só complementar, né, em relação a essa questão da dificuldade. Qual é a maior dificuldade percebida por vocês ligado à interoperabilidade? Né? De novo, acessa lá o Menti.com, usa o código 44912, não sei se já apareceu para vocês aí. E só para que vocês, dentro da percepção de vocês, né, qual é a maior dificuldade que vocês encontram ligados à questão da interoperabilidade? A ideia aqui é de você vai marcando aí, você vai votando, né, da dificuldade, e vai aparecer para a gente aqui, né, algumas coisas do nível 1 até o nível 5, né? Você discorda totalmente e eu concordo totalmente com o que está sendo colocado aqui, né? Aí temos aí já 2.3, 3.3 ligação de semântica entre objetos e datasets, 3 pessoas votaram, 6 pessoas, 9 protocolos. As ligações semânticas estão ganhando, né? Mais do que protocolos de comunicação. Escrever datasets também é um aspecto importante, né? A indexação de datasets, 17. Aí é bem o que vocês percebem como dificuldade, né, em relação a essa questão do uso da interoperabilidade. Então, 19, mais 15 segundos aí para vocês, para a gente também não atrasar muito aí. 19, 21, 22. Então, parece que ligação semântica entre objetos e dataset está realmente despontando aí, né? Está entre 4, 4.3, né? Acho que 25 já votaram, né? Então, essa ideia da ligação semântica nos parece, né, também que é uma percepção, após todas essas discussões que ocorreram nesses últimos 5 módulos, né, que essas ligações semânticas entre objetos e datasets parece ser um tema bastante interessante. Então, a gente vai conversar aqui um pouco sobre esse processo de comunicação, buscando dar uma contextualizada para vocês e ver como é que as pessoas estão caminhando na solução dessas dificuldades, né, de buscar interoperabilidade. É claro que a ideia das ligações semânticas é um entendimento bastante interessante que a gente pode ter, porque
permeia todo esse assunto que a gente vai tocar aqui em relação ao uso de elementos semânticos. Então, eu estou voltando aí, também já tirei a fotografia disso aqui, para a gente poder até depois falar um pouco sobre isso. E vamos voltar lá para a nossa conversa sobre o FAIR. Então, a gente volta a conversar sobre FAIR, né, no aspecto do I, da interoperabilidade. Né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, rapidamente, só mais uma motivação, que diz respeito a tudo isso que a gente está falando desde o processo de ciência aberta, né, até esse processo de compartilhamento de informações. E aí eu fiz aí uma sugestão, há pouco tempo eu vi na televisão, uma reportagem sobre as vacinas, né, e achei interessante correr atrás um pouco para a gente poder entender um pouquinho dessa questão aí que diz respeito ao compartilhamento de informação. Né? Então, essas percepções, né, com a transparência e verificabilidade, o melhor dos recursos compartilhados e a queda de custo associada a isso, né, ela trouxe vários reflexos. Né? E um dos reflexos que a gente pode perceber de uma maneira muito clara é essa questão da rapidez na descoberta científica. Né? E aí, só por curiosidade, lá, detalhe, todas as informações que eu estou falando aqui estão sustentadas por referências que estão lá atrás no final da apresentação. Né? Provavelmente a gente não vai ficar passando pelas referências todas, mas quando vocês tiverem acesso à apresentação, que vai estar publicada provavelmente no site aí dos programas de pós, né? Ou no site do próprio GoFair, vocês vão ter todas as referências que a gente está falando, inclusive as referências de onde eu tirei esse levantamento que eu fiz sobre esse processo de rapidez na descoberta científica. Né? Então, lá pelo século XIX, a gente teve aí tanto a febre tifoide quanto a tuberculose, né, foram iniciadas as suas pesquisas lá no século XIX. Né, a febre tifoide levou cerca de 90 anos para você ter acesso a uma vacina ou algum tipo de tratamento para tratar a febre tifoide. Né? A tuberculose... Oi, o que houve aí? A febre tifoide, então vou continuando aqui. A febre tifoide, alguém interferiu aqui, entrou, mas dando continuidade. A febre tifoide levou cerca de 40 anos, né, após aí o início dos estudos. Né? Já entrando aí pelo século XX, né, a polio lá levou cerca de 40 anos, né, para ter algum tipo de retorno ou de resposta. Né? Já chegando mais proximamente nos anos 1960, né, a meningite levou cerca de 20 anos. Né? Ainda nos anos 1960, a hepatite B levou cerca de 15 anos. Já nos anos 1980, o câncer de colo de útero também levou cerca de 15 anos. Né? E aí a gente chega nos anos 2019. Né? A discussão sobre as vacinas, sobre o tratamento de Covid-19, estão sendo apresentadas, os resultados estão sendo apresentados com menos de um ano. Né? Então, por que isso está acontecendo? Né? É por conta da evolução da TI, é por conta de novas crenças que as pessoas têm, maior financiamento, melhorou o financiamento, né? Ou houve mudança nos procedimentos de pesquisa. Né? Acho que é tudo isso junto e misturado. Né? E, na verdade, essa ideia de você, de alguma forma, poder melhorar tudo isso, você melhorou a partir de processos de comunicação, de processos de interoperabilidade. Né? E aí, a gente precisa ter um entendimento sobre o que é interoperabilidade. Então, eu fui buscar lá no IEEE, né, que é um instituto muito presente na área da ciência da computação, né, ele fez lá em seu glossário, que o glossário data lá da década de 90, né, referência de 1990, né, interoperabilidade é a capacidade de um dado sistema, seus modos componentes, funcionar de forma integrada e transparente para os usuários. Então, tem aí umas coisas interessantes aí, né, a ideia de que funcionam de forma integrada e transparente para o usuário. Quer dizer, para o usuário, pouco importa o que tem ali por dentro. Importa é que os sistemas conseguem funcionar, conseguem se comunicar, conseguem interagir. Né? O próprio IEEE complementa falando sobre padrões e normas que podem regulamentar e buscar convergência, aquilo que eu falei no princípio. Eu gosto muito mais da palavra convergência do que da palavra padronização.
Porque padronização é sempre muito complicado. Toda vez que você vai falar sobre padronização, as pessoas dizem que o padrão, ele limita um pouco, ele acaba um pouco com a criatividade das pessoas, você padroniza, você cria lá umas limitações para que as pessoas apresentem soluções. Na verdade, eu gosto muito mais do termo convergência, né, no sentido de facilitar esse intercâmbio de dados e informação. E o destaque é sem a dependência tecnológica entre eles. Quer dizer, você, de alguma forma, usa normas e padrões que podem, de alguma maneira, né, permitir essa convergência no intercâmbio de dados e informações e evitar que haja algum tipo de dependência tecnológica entre eles. Né? Então, eu trago aqui algumas dimensões de interoperabilidade, né, para a gente conversar. Né? Então, essas primeiras dimensões de interoperabilidade que eu trago aqui para vocês são dimensões que foram apresentadas pela Universidade de Bath, lá na Inglaterra, né, no United Kingdom, né, que eu acho bastante interessante, mais uma vez. A referência vai estar lá no final da apresentação. Tá? Esse processo de interoperabilidade, ele tem 5 dimensões de interoperabilidade. Né? Só tem 4 aqui, porque no final vai aparecer a 5ª. Né? Tem 5 dimensões de interoperabilidade. Essas 5 dimensões de interoperabilidade, ele chama de interoperabilidade internacional, interoperabilidade política, semântica e intercomunitária. Né? Essa interoperabilidade política, né, na verdade, é uma forma com relação da informação disseminada. Né? Essa coisa de você ter políticas para disseminação, políticas para disponibilização, né, da informação e uma política para tornar disponível essa informação. Né? A internacional, ela fala muito nesse aspecto da cooperação entre entes, né? Da cooperação entre padrões e normas internacionais e até problema de comunicação por barreira linguística. Então, é um tipo de interoperabilidade, né? Esse processo de comunicação por meio de barreiras linguísticas, né? De você vencer essas barreiras linguísticas. Né? A interoperabilidade semântica, não é à toa que ela está gordinha aqui nessa engrenagem, porque ela tem um papel fundamental dentro desse processo de comunicação. Né? Ela se refere ao significado da informação, né? A ideia de que você tem interpretações uniformes a partir do momento que você vai trabalhar com sistemas. Né? Você ter esquema de metadados, você ter classificação, tesaurus e até ontologias, para que, de alguma forma, você corresponda a essa versão, essa possibilidade, na verdade, de comunicação com um aspecto semântico. Né? E, por fim, né, essa questão da interoperabilidade técnica. Né? Essa interoperabilidade técnica, perdão, a técnica, desculpa, eu dei spoiler, a interoperabilidade intercomunitária, né, que fala desse acesso por diferentes comunidades, por diferentes especialistas, por módulos de tratamento, por grupos de tratamentos diferenciados. Então, essa é a ideia da intercomunidade. E aí, sim, por último, a técnica, desculpe, eu tenho antecipado. A técnica, ela fala dos padrões de comunicação, padrões de armazenamento, padrão de representação de informações, e eu coloquei ela por último porque ela acaba permeando as demais. Né? Então, esse processo de interoperabilidade técnica, ele, de alguma forma, complementa todas as outras, porque ele estabelece padrões de comunicação, enfim, ele estabelece elementos que nos ajudam a representar, inclusive contribuindo para a interoperabilidade semântica. Então, eu gosto bastante dessas visões da interoperabilidade. Né? A Universidade de Bath tem, inclusive, mais 2. Você pode até dividir isso em mais 2. A interoperabilidade organizacional, a interoperabilidade legal, mas aí eu achei que fica muito confuso se a gente trabalhar com todas essas dimensões e preferi me concentrar nessas 5 interoperabilidades. Né? A gente pode olhar também para outras dimensões de interoperabilidade. Essas dimensões aí são dimensões que trabalham no contexto aí do projeto de interoperabilidade do governo, né, brasileiro. Foi um movimento que surgiu no final dos anos 90, né, e que ele tomou corpo no último mandato, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, com aquele projeto do governo eletrônico.
né? Em 2002, houve o lançamento da medida provisória da infraestrutura de chaves públicas, da ICP Brasil, né? Que trouxe uma facilidade muito grande para todos nós, que é, por exemplo, a emissão das notas fiscais eletrônicas. Foi um reflexo da interoperabilidade diretamente, que se reflete diretamente, na verdade, no contexto do cidadão brasileiro, no cotidiano do cidadão brasileiro. As notas fiscais eletrônicas só puderam aparecer para a gente na medida em que houve esse movimento da medida provisória 2002 da ICP Brasil. Então, esse movimento aí foi um movimento que surgiu com o projeto EPING de interoperabilidade, e aí houve um movimento muito grande no sentido da iniciativa OGP, Open Governance Partnership, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela também, que tem a ver com essa estratégia de interoperabilidade. E essas dimensões de interoperabilidade, tem um documento que a gente vai olhar aí também, que é o Panorama da Interoperabilidade no Brasil. Essas dimensões, são 3 dimensões: a interoperabilidade organizacional, que diz para você por que e quando estamos interoperando; a interoperabilidade semântica, sobre o que estamos interoperando; e a interoperabilidade técnica, como estamos interoperando. Então, acho assim, essa subdivisão muito interessante para a gente poder compreender um pouco essas dimensões, essas outras dimensões que uma interoperabilidade. A gente pensa muito nessa questão de interoperabilidade técnica, dessa visão de protocolos de comunicação, mas existem outras, né, dimensões que nos ajudam a compreender melhor essa ideia das interoperabilidades. E uma coisa interessante que eu gosto de traduzir para vocês também é que tem um processo de interoperabilidade que é uma interoperabilidade de processos de trabalho, que todo mundo que já teve acesso a uma biblioteca e já, por exemplo, utilizou uma dinâmica chamada Commute, né? Quem usa Commute é um processo de interoperabilidade organizacional, porque, na verdade, as organizações têm lá uma troca de informações que fazem chegar nas suas mãos um artigo que você tem interesse. Tinha no passado, né? Quando a gente não tinha essa facilidade pela web, mas você podia pedir para uma biblioteca um tipo de artigo, e esse artigo você chegava para você pelo Commute. Então, só para a gente poder falar um pouco sobre esse processo das dimensões de interoperabilidade, para além da interoperabilidade técnica, né? Um terceiro grupo aí de dimensões de interoperabilidade, né? Eu vou pedir apoio para o João Lima, né? O João Lima é um pesquisador que trabalha no Prodesem, é um pesquisador de Brasília que trabalha no Prodesem. Ele mexeu por muitos anos com um projeto chamado LexML, que é um projeto de leis, né? É um aplicativo de leis e que tem uma plataforma muito forte de interoperabilidade, porque ele junta as leis de todo o país, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, num aplicativo único, que é esse LexML. Então, quem tiver curiosidade de procura, faz uma pesquisa na internet e vai entender um pouquinho disso. O LexML, inclusive, usou, na verdade, propostas de uso de FBRO para poder você representar informações em FRBR. Então, é bem interessante. É um caminho muito bacana de se conhecer esses detalhes um pouco mais técnicos da questão da interoperabilidade. Mas o João Lima traz essas 4 classificações, 4 dimensões para a interoperabilidade, né? A interoperabilidade de sistema, né? Que fala dessa incompatibilidade entre hardware e sistemas operacionais; a interoperabilidade estrutural, que está ligada a variações dos modelos de estruturas de dados e esquemas, né? A sintática, que trata a diferença de codificação e representação da informação; e a semântica, que fala sobre inconsistências, terminologias e significados. Então, a gente vai olhar bastante sobre essas 4 vertentes aí, mas depois a gente vai ver que a gente vai acabar se concentrando em 2 delas, né? E aí, por conta dessas 4 dimensões que o João Lima apresentou, eu trouxe para vocês aqui alguns marcos na área de sistemas de informação, né? Para a gente poder contextualizar um pouco essa questão da interoperabilidade e ver quais são os reflexos que isso trouxe para o contexto da área da ciência da informação e da biblioteconomia. Então, lá na década de 70, os sistemas eram isolados, né? E cada um tinha seu repositório, seu padrão de utilização, enfim. Eu não vou detalhar muito forte isso. Na década de 80 também, os bancos de dados eram
passaram a ser integrados em grandes computadores, os mainframes, que já vinham um pouco da década de 70, redes proprietárias, surgimento de sistemas multiusuário, outros protocolos, surgimento do TCP/IP, do modelo OSI, enfim. Mas, chegando mais próximo, nas décadas de 1990 e 2000, né, na área de sistema de informação, isso começou a tomar um outro aspecto aí, com a evolução dos bancos de dados, que deixaram de ser centralizados e passaram a ser distribuídos, federados, sistemas em cooperação, né, o lançamento da World Wide Web, sistemas distribuídos, a parte de Electronic Data Interchange, de gestão eletrônica de documentos, mecanismo de workflow, né? Isso a gente pode ver que houve aí alguns esforços em busca dessa dinâmica de trabalhar com a sistemática, com a interoperabilidade de sistema e interoperabilidade estrutural, né? O BDM, que foi o primeiro modelo que reunia características para reuso de dados e informação. Depois chegou, no final dos anos 90, chegou a tecnologia Corba, e você poder fazer troca de objetos entre elementos que faziam parte das linguagens de programação, né, faziam uso de alguns protocolos específicos, como a IOP. Então, foram eventos que trouxeram alguns marcos para o sistema de informação. Nos anos 2000, né, houve uma consolidação de arquiteturas, teve o lançamento da Web of Data, né, o movimento do acesso aberto, a iniciativa OGP, o Panorama de Interoperabilidade do Brasil e alguns marcos para a interoperabilidade do sistema estrutural, que foram lá o lançamento dos Web Services, a Microsoft com seu modelo COM, né, a plataforma .NET, a chegada de portlets de orientação a serviços, arquitetura orientada a serviços, né. Foram alguns marcos que, de certa forma, se refletiram nas bibliotecas e no intercâmbio de informações, né, que tinham exatamente o foco do compartilhamento dos catálogos, né, de catálogos. Então, lá no final da década de 60 e 70, tinha o MARC, né, o próprio professor Washington comentou sobre isso também, né, falou sobre o MARC, falou um pouco sobre o protocolo Z39 e 50, né, na década de 80, mas na década de 1990 e 2000 começou a surgir essa ideia dessa noção dos repositórios documentais, com a chegada da discussão sobre metadados, que já vinha lá da década de 1980, mas se tornou mais forte na década de 1990, né, e o surgimento, inclusive, da proposta do Dublin Core, que veio lá na década de 1990. Né? Isso casa um pouco lá com aqueles marcos que eu falei anteriormente, né, de sistemas de informação, quando você vê lá na década de 1990 e 2000, né, essa chegada dos sistemas distribuídos, do EDI, do Electronic Data Interchange, do gestão eletrônica de documentos. Então, houve um casamento, uma convergência, usando aquela palavra que eu gosto de destacar, uma convergência entre essas noções na área de ciência da informação e na área de ciência da computação, uma impulsionando a outra. Né? E aí chegamos nos anos 2000, com a sociedade da informação, o movimento do Open Archives, a parte de harvesting, que aí se eu definir padrão de metadados, se eu definir algum tipo de padrão de metadados, o Dublin Core, por exemplo, eu consigo, de alguma forma, desenvolver atividades de harvesting, de buscar serviços, de buscar conteúdo. Né? Ainda nos anos 2000, né, começaram a surgir na área da ciência da informação catálogos, semântica, uso de outras formas de representação que iam para além dos metadados, né, formas de representação que tratavam XML, RDF, SCORE, enfim. Então, começaram a surgir movimentos que também convergem com os movimentos que vinham lá da área de tecnologia da informação. Essa consolidação de arquiteturas, a Web of Data, o movimento Open Access, a iniciativa OGP e esse panorama da interoperabilidade que eu tanto estou falando para vocês, que eu vou apresentar ele para vocês agora. Né? Como eu falei anteriormente, né, o panorama de interoperabilidade foi um movimento que veio a reboque lá da MP 202 do governo Fernando Henrique, que era da chave de infraestrutura de chaves públicas, que é o último item que eu estou colocando aqui do lado esquerdo para vocês, né, ICP Brasil. Mas esse panorama da interoperabilidade é uma referência também, mais uma vez, está lá no final essa referência, né, sobre esse livro, que é esse Panorama da Interoperabilidade no Brasil, que tratava questões de eGov, ePING, eGov é o governo eletrônico, ePING é a interoperabilidade do governo, EMAG era uma cartilha de acessibilidade do governo, EPMG é o padrão de metadados do governo eletrônico, a LAG, a lista de assuntos do governo, o VCGE,
VCGE é o vocabulário controlado de governo eletrônico. Pasmem, existe um vocabulário controlado de governo eletrônico, né? A infraestrutura de chaves públicas, né? E a forma de você se relacionar entre empresas e governo, né? O business to government, entre o governo e o cidadão, né? Government to citizen, citizen to government, e entre governos, government to government. Então, esse panorama da interoperabilidade, ele começou a ser desenvolvido, tem várias discussões, inclusive, que tangenciam esse assunto que a gente tocou, dessas classificações iniciais sobre os tipos de interoperabilidade, né? Lá ele também aborda alguns tipos de interoperabilidade, eu não trouxe para cá as contribuições deles, além daquelas que a gente viu, da organizacional e da entre processos, né? Mas ele trouxe também um fundamento muito grande para o processo de Open Governance Partnership. Então, essa divisão e esse trabalho com o Open Governance Partnership foi muito bem encaminhado a partir dessas discussões sobre a interoperabilidade do Brasil. Para vocês verem, isso vem numa discussão desde 2010, né? E uma das consequências que essa discussão já vinha sendo discutida, que vinha ocorrendo desde o governo Fernando Henrique, né? Foi essa ideia da Lei de Acesso à Informação, né? E o Movimento para Dados Abertos de Governo, que inclusive lá no final da nossa apresentação eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre dados abertos de governo, como quase que um exemplo para a gente ver a questão da interoperabilidade de forma mais prática, né? Passando um pouco por essa questão da conceituação que a gente vai visitar aqui, né? Então, olhando para todas essas dimensões de interoperabilidade que a gente falou, né? Olhando para tudo isso que a gente tratou, de certa forma eu vou buscar aqui para vocês, para a gente conversar um pouco sobre essas dimensões de interoperabilidade, né? No contexto lá, no contexto da interoperabilidade sintática e da interoperabilidade semântica, né? Na verdade, aqui eu estou falando da sintática, né, com alguma proposta de mitigação, que é o que a gente vai discutir um pouco aqui. Quando a gente está falando de diferenças de codificação e representação da informação, a gente pode estar olhando lá como uma proposta de mitigação, uso de formalismos para descrições, quer dizer, você de alguma forma vai ter que criar um padrão, você vai ter que ter um padrão, ou ter que ter a convergência de algum conjunto de padrões, no sentido de facilitar essas descrições, de permitir que essas descrições possam interagir, possam interoperar entre plataformas distintas, tá? E entre contextos distintos, melhor dizendo, né? E quando a gente fala de interoperabilidade semântica, a gente está falando dessas inconsistências da terminologia e significados, e aí uma proposta de mitigação também é o uso de vocabulários específicos, padrões e até ontologias, para que a gente possa, na verdade, caminhar sem problemas de representação e de interpretação que a gente pode ter ao longo desse processo de trabalho, né? O nosso recorte aqui é olhar, olhando para aquelas outras 4 representações, sistemas, tipos de interoperabilidade, né? Sistema, estrutural, sintático e semântico. O nosso recorte aqui, a gente vai falar que é o contexto dessa discussão, que é o nosso contexto da ciência aberta, é falar sobre sintaxe e falar sobre semântica, né? A gente não vai falar sobre sistema, não vai falar sobre interoperabilidade estrutural. Eu dei aquela posicionada para vocês, para que vocês possam entender um pouco esse contexto, que é o contexto da interoperabilidade. Essa discussão ela acontece em vários domínios do conhecimento, né? A área do João, provavelmente, vai discutir isso de uma maneira um pouco mais específica no contexto até da tecnologia, né? No contexto do sistema, no contexto da estrutural, né? A nossa discussão aqui, no contexto do GoFair, no contexto do projeto Rodan, no contexto que a gente está discutindo aqui, ela está muito mais ligada à sintaxe e à semântica. Então, de uma forma bastante interessante, né? Tem aqui uma definição de interoperabilidade, né, que eu trago para vocês, né? Interoperabilidade pode ser entendida como a capacidade entre ambientes tecnológicos interagirem, mas eu estou destacando o quê? Trocando dados e informação, né? Podendo incluir processo de reconciliação semântica, também estou destacando isso para vocês, que na verdade esse é o nosso foco, a reconciliação semântica, buscar essa facilidade de entendimento, né, de conceitos. Nas ontologias a gente fala de acordos semânticos, né? Então eu estou trazendo aqui
antes de falar do acordo, eu estou buscando reconciliar semanticamente textos, termos e elementos que eu estou conhecendo, né, que eu estou estudando, que eu estou investigando. Então, buscando a reconciliação semântica e sintática entre múltiplas conceituações, né? É uma engrenagem essencial que torna transparente para os usuários não só a convivência em diferentes ambientes tecnológicos, mas também os métodos de trabalho e procedimentos, né? Aquilo que eu falei para vocês sobre esse processo de você, de alguma forma, interoperar métodos de trabalho. Quando você interopera métodos de trabalho, você passa por algumas estratégias de redesenho de processos de negócio, você passa por outras estratégias para além de apenas definir um padrão de interoperabilidade, um padrão técnico ou uma convergência de padrões técnicos numa determinada direção. Então, eu gosto de trazer esse registro para vocês, porque eu acho um registro bastante amplo sobre interoperabilidade, que eu acho que demonstra a riqueza de trabalhar com interoperabilidade, né? E aí eu só vou voltar um pouco nessa ideia dos marcos, né, do movimento Open Archives, nos catálogos da semântica e na Web of Data, né, chegando lá nos anos 2000, para que a gente possa chegar nessa discussão de Web Semântica e Web of Data, né? A ideia de que, quando eu estou falando Web Semântica, eu estou falando de alguns elementos que estão aí verdinho para vocês, né, que é o Web of Linked Data, né, a Web of Data, vocabulários e estruturas conceituais, né? Lá, pendurado lá no lado esquerdo do quadro, a gente tem a web de documentos, porque a web de documentos ela é tipicamente uma web sintática, ela não é uma web semântica, ela é uma web para consumo de humanos. No entanto, ela vem com o tempo caminhando na direção da semântica na medida em que os próprios objetos documentais estão ganhando algum tipo de representação que permite que eles saiam da web de documentos e adentrem a web semântica, né, que venham participar dessa festa chamada web semântica, né? E eu gosto sempre de destacar que a web semântica, ela, de alguma forma, ela pode estar suportada por toda essa camada de interoperabilidade. Então, eu gosto de dizer que a web semântica e a web de dados repousam sobre o conceito da interoperabilidade. E aí eu peguei emprestado aí, mais uma vez, do Giancarlo Guizzard, essa colocação da direita aí, que fala que todos esses problemas de combinar esses elementos, na verdade, podem ser endereçados para a discussão da interoperabilidade, né? Destaquei lá em cima algumas frases, né? Web semântica é web de dados, né? Web de dados também pode ser referenciada como web semântica, enfim, só para a gente poder, de alguma forma, adentrar esse papo da web de dados e da web semântica, né? Na verdade, quando a gente está falando da web de dados para a web semântica, a gente está falando dentro desse processo de entendimento, na verdade, sobre como essa web se comporta, como a web de documentos ela se comporta, né? Basicamente, você tem documentos que endereçam para páginas HTML que podem ser documentos, né? Então, você tem interligação entre documentos apenas por hiperlinks, né? O que a gente está chamando aqui de links não tipados, untyped links. Você tem ligação entre documentos sem muita semântica entre eles. Um documento aponta o outro, né? Então, você tem lá os silos de informação, suas bases de informação, que, de alguma forma, oferecem para um serviço web, né, páginas HTML que não tem nenhum tipo de semântica na sua descrição. Minto, até tem algum tipo de descrição por baixo, né? Quando você abre uma página HTML, você tem várias informações ali embaixo, mas são informações que são mais informações que interessam à disponibilização visual daquela página, do que tem algumas meta tags lá para que você possa fazer o processo de recuperação, mas nada que descreva semanticamente, contextualize aquela página dentro desse processo de representação. Então, a gente está saindo dessa web, né, e aí, juntando com esses princípios que foram desenhados lá por Tim Berners-Lee em 2006, né,
um conjunto de requisitos que você possa transformar, né, elementos dessa sua web de dados, dessa web de documentos em web de dados. Né? Usar lá URIs para identificar coisas, usar URIs para que as pessoas possam procurar coisas, usar URIs e padrões RDF Sparkle para poder recuperar elementos, incluir declarações que possam apontar para outras URIs. Né? Isso aí é um conjunto de princípios de Linked Data, né, que foi trazido lá pelo Tim Berners-Lee, né, e que, de certa forma, se a gente tentar um pouco se abstrair desses conceitos e olhar lá para os princípios FAIR, né, por que a gente está falando de Web of Data aqui? Né? Quando a gente olha lá para os princípios FAIR, dá para a gente entender que se você está na Web of Data, né, se você está na Web de dados, se você atende esses princípios, olha o caminho que você já trilhou para poder tentar, de alguma forma, transformar seus dados em FAIR. Né? Se todas as suas informações já são things na internet, já são coisas, já tem URI, opa, você já tem PID, você já tem identificador único. Né? Então, de certa forma, essas coisas se falam muito, conversam muito, elas convergem, mais uma vez, elas convergem na direção de uma definição mais clara sobre como utilizar esses recursos na internet. Então, se a web de dados, se esses princípios da web de dados tivessem sido construídos, tivessem sido implementados já, tivessem mais maduros, tivessem sido totalmente implementados lá nas décadas passadas, na década passada, em 2005 e 2015, por exemplo, não na década, mas entre meio de décadas, né, talvez essa questão dos princípios FAIR estivessem muito melhor encaminhados. O nível de fairness dos repositórios poderia estar muito melhor encaminhado se a gente, na verdade, tivesse materializado já esses conceitos da web baseado em dados. Então, numa representação esquemática aqui, a web baseada em dados, né, ela tem lá databases agora que a gente ainda pode considerar ele como silos, mas na medida em que eles expõem things para serem consumidos por browsers e por mashups, né, que são junções de aplicação, né, eles começam a ser apresentados para o mundo, eles começam a estar disponíveis para consumo pelos indivíduos que fazem parte dessa nossa comunidade. Então, os silos deixam de ser silos e escancaram as suas fronteiras para que as pessoas possam consumir o conteúdo desses silos. Tá? Então, a ideia da web baseada em dados é essa. Né? Então, eu trouxe aqui rapidamente, né, baseado aí no livro de Wood, que também vai estar lá na referência. Esse livro de Wood é um livro bem legal, porque traz alguns conceitos, eu até vou botar aqui dentro já, porque eu acho que eu tô sem controle de tempo aqui, mas para você falar em Linked Data, né, para você trabalhar com Linked Data, você tem que modelar domínio, né, suas relações, apontar para things utilizando RIs, fazer reuso de vocabulário sempre que possível, e aí tem uma dica, antes de elaborar, faça reuso. Né? Se precisar construir, então projete vocabulário para ser reutilizável. Essa aí é uma máxima do reuso de documentos, do reuso de objetos. Se você precisa, de alguma forma, utilize um vocabulário. Só que se você não tem, busca um vocabulário para fazer reuso. Mas se você não achou nada, aí constrói. Mas aí constrói ele, projeta ele, para que outras pessoas possam reutilizar. E assim você vai melhorando, vai incrementando essa questão do processo de interoperabilidade semântica entre os entes envolvidos. Né? Publica interfaces para humanos e para não humanos. Né? O consumo tem que ser tanto de humanos quanto de não humanos. Quem são os não humanos? São as máquinas, né? São os códigos. Né? Então, a ideia é de que você tem lá esse... Deixa eu ver aqui... Ih, rapaz, estou chegando lá no prazo... Desculpem. Então, a ideia é de que você pode, de alguma forma, trabalhar com essa publicação das tripas em RDF e disseminar isso dentro de uma Log Cloud. E aí, essa ideia da Log Cloud é para que a gente possa publicar e participar desse contexto dos dados interligados. Né? Quem tiver curiosidade também pode pesquisar Log Cloud e aqui vai achar.
né? O que, na verdade, essa referência do Wood aí traz também outras temáticas muito interessantes, principalmente para quem trabalha em contexto de governo. Né? Linked Open Data, Linked Government Data, Linked Open Government Data. Então, assim, tem algumas classificações que podem nos ajudar a compreender um pouquinho melhor esse contexto. E aí eu botei no final aí essa ideia da Log Cloud do governo brasileiro, que lá nos anos 2010 o governo brasileiro pensou em entrar nessa Log Cloud. Né? Tinha uma proposta, inclusive nesse artigo que eu estou citando aí, tem lá a representação da Log Cloud do governo brasileiro. Então, assim, para a gente entender que já houve movimentos no passado, né, e que de alguma forma esses movimentos, se a gente retomar esses movimentos aí, a gente vai conseguir andar muito bem. Né? Só para a gente poder esclarecer a questão da Log Cloud, não vou me adentrar muito nisso, até porque o Aston já falou um pouco sobre essas redes, né, sobre a evolução da centralizada e descentralizada para distribuída. A Log Cloud ela se aproxima dessa rede distribuída, onde você tem lá os nós contribuindo para que você tenha o compartilhamento do conhecimento. Vou mandar mais rápido aqui. Né? Quando eu falo em Linked Data, né, em Linked Open Data, eu tenho que falar na maturidade em Linked Open Data. Né? Então, Tim Berners-Lee também, lá, se não me engano, dos anos 2006 ou 2007, falou um pouco, eu coloquei a referência aqui do W3C, porque lá na referência do W3C eles apontam para o Tim Berners-Lee. Tá? Que mostra esses patamares de evolução de Linked Data. Então, se você quer publicar Linked Data, você tem que estar 5 stars, você tem que estar 5 estrelas. Né? Então, você pode se posicionar desde o momento que você compartilha com o Open License, ou compartilha com o Open License e oferece o recurso, ou oferece o recurso com o Open License, mas apresenta ele no formato aberto, oferece com o Open License, oferece o recurso, bota no formato aberto e bota uma URI para endereçar esse cara, né? Até chegar à ligação entre dados. Então, é uma forma que a gente tem de entender um pouco essa questão da maturidade, até em relação à interoperabilidade. Né? Eu tenho um artigo que eu falo sobre maturidade para repositórios, também procurem na internet que vocês vão ver. Né? Publiquei no número especial que saiu no ano passado lá do periódico lá do IBICT, que eu esqueci o nome agora, Link, que fala sobre maturidade na questão dos repositórios. Então, você pode olhar para os seus dados, por exemplo, como é que estão os dados hoje da Fiocruz? Como é que estão os dados de pesquisa da Fiocruz? Eles se aproximam do Linked Open Data, eu consigo dar 1, 2, 3, 4 estrelinhas para ele, né? Então, assim, se eu consigo, de alguma forma, dar um quantitativo de estrelinhas maior para esse dado, eu estou já me aproximando dos princípios FAIR. É claro que os princípios FAIR são muito mais elaborados, têm muito mais informação, mas eu posso usar isso como um caminho para, de alguma forma, implementar um processo de uso de princípios FAIR. Né? Então, só para fechar aqui, voltando à questão da web, né, quando a gente estava falando ali da web, a gente falou da questão da Web of Data, da Web of Linked Data, e falamos também de possibilidade de uso de modelos e de vocabulários. Né? Então, eu trago a proposta de uso de estruturas conceituais para facilitar esse processo de interoperabilidade semântica e até um pouco da sintaxe também, né? Usar modelos de descrições dicionários, né? FRBR, FRBRO, FRAD, FRISAD, LRM, usar modelos de classes, descrições bibliográficas, descrições web, taxonomias e tesauros, com o objetivo final que é disseminar, interoperar, entender e reutilizar. Né? Usar conceitos compartilhados, trabalhar com modelagem conceitual e até desenvolver ontologias. Né? Então, para que isso aconteça, por conta de qual é o nosso objetivo? É buscar essa questão da interoperabilidade semântica. Para buscar a interoperabilidade semântica, eu trago também essa figura que eu gosto muito, que é uma figura de um curso de ontologias que eu fiz lá em 2011 com o Giancarlo, né? Lá no âmbito do contexto do Ministério do Planejamento também, né? Que é a ideia de você reduzir essa distância semântica entre o que você representa e o que você interpreta. Né? Tem aqui um carinha de amarelo, que pode ser eu, que estou representando uma informação, e tem um carinha de cinza, que pode ser o João lá na Holanda, que está interpretando uma determinada informação. Né? Entre a minha representação e a interpretação dele, pode haver essa distância semântica. Como é que eu reduzo isso? Usando o tal do modelo M. Então, quando eu crio esse modelo M, eu crio uma representação que
se ela foi feita em cima de padrões convergentes, eu falo algum tipo de registro sintático e semântico em cima de uma convergência definida anteriormente, eu já posso dizer o seguinte: opa, eu estou reduzindo a diferença de interpretação entre o que eu representei e o que o João interpretou. Então, a ideia da gente é trabalhar com esse processo de modelagem M. Né? Como é que você resolve o problema da interoperabilidade semântica? Vamos modelar o contexto. Né? E aí eu trago aqui um artigo para vocês terem como referência também, mais uma vez, está lá atrás, né? Um artigo que faz uma comparação entre a modelagem conceitual orientada a ontologias, né? E a modelagem conceitual tradicional. Eu gosto sempre de trazer essa abordagem porque na área de ciência da informação e biblioteconomia se usa muito o termo modelo conceitual. Vamos fazer um modelo conceitual, vamos modelar conceitualmente. E esse modelo conceitual ele passa para, desde um mapa que você está fazendo com os conceitos da área baseado na estruturação de Dalberg, lá da teoria do conceito, né, até, efetivamente, a montagem de um modelo para você descrever um tesauro, para você descrever uma taxonomia robusta. Né? Então, se usa o termo modelagem conceitual de uma maneira muito ampla. Né? E quando os grupos de pesquisa na área da ciência da computação, eles já trazem esse aspecto da modelagem conceitual já em cima de alguns pressupostos que são muito voltados para a representação de estrutura de dados, né? Que isso veio da história lá. Lembra lá dos bancos de dados integrados da 1980? Que eu falei a ideia de que você criava modelos conceituais de dados para poder integrar esses bancos de dados. Integrar esses bancos de dados por meio de uma linguagem comum, que era o modelo conceitual. Então, essa visão de modelo conceitual, por isso até que anteriormente eu falei aqui sobre estruturas conceituais, se vocês perceberem aqui na minha apresentação, eu estou falando de estruturas conceituais, eu não estou falando de modelos conceituais. Dentro das estruturas conceituais, eu encaixo aqui modelos ER, modelos de classe ML, né? E até a modelagem conceitual para ontologias. Mas eu gosto sempre de trazer essa diferença para a gente poder entender. E esse artigo trata, de uma maneira muito interessante, né, esse aspecto dessa comparação entre modelagem conceitual tradicional e modelagem conceitual orientada a ontologias. Né? Então, quando a gente trabalha com reduzir distância semântica, a gente trabalha nessa linha de modelagem conceitual orientada a ontologias. Então, eu estou trazendo em primeira mão aqui um modelo de dengue febre amarela, que eu vou discutir aqui, estou dando um spoiler da reunião que a gente vai ter no final do mês, né, sobre o trabalho do GT de ontologias. Então, tem uma primeira aproximação aqui de um modelo conceitual para traduzir. Notem que eu não estou falando sobre uma ontologia. Eu estou falando de um modelo conceitual que vai ter por dentro dele conceitos para ajudar a compreender o domínio da dengue febre amarela. Daí a gente pode até gerar um modelo conceitual de referência e construir uma ontologia a partir disso. Mas a ideia aqui é, num primeiro momento, construir esse contexto de modelagem conceitual. Então, de certa forma, eu apresento aí para vocês rapidamente esse modelo. Não vou transitar por esse modelo todo, só para que vocês entendam que, na verdade, esse trabalho de interoperabilidade semântica vai ser dado a partir desse modelo. Lembra lá da figurinha do Giancarlo, para minimizar essa distância semântica entre representações. Mas o modelo aí, esse modelo é um modelo de dados de pesquisa que eu estou trabalhando também lá com o pessoal da Holanda, com o João e com o Luiz Bonino. Também está numa linha de modelagem de domínio aqui. Eu já tenho alguma coisa um pouco mais evoluída sobre isso, mas que eu estou esperando para a gente discutir sobre isso em conjunto. Ainda dentro desse aspecto da redução da distância semântica, esse é um trabalho que eu estou fazendo com o Alexandre, que é um profissional da Fiocruz, que está fazendo doutorado lá em Coimbra, e a gente está trabalhando lá com a parte da Europeana Data Model. Na verdade, ele está lá em Portugal, então ele está trabalhando com a Europeana Data Model e a gente está trabalhando no contexto aí das Galleries, Libraries, Archives and Museums, do contexto do GLAM, que é a interconexão entre elementos de galerias, bibliotecas, arquivos e museus. E a gente está trabalhando com a coleção de Carlos Chagas, e aí é uma representação base, aí também a referência está embaixo, em cima desse objeto, dos objetos do Carlos Chagas. Então,
A nossa ideia é buscar, nesse processo de interoperabilidade semântica, trabalhar com essas representações, que sejam com esses vocabulários, que sejam com esses formalismos, até, por exemplo, com a Fábio, essa ontologia que a gente tem aí embaixo, Fábio, FRBR Align, Bibliographic Ontology, que é uma ontologia que fala especificamente com FRBR, né? Então, são elementos que nos ajudam a construir um processo de interoperabilidade semântica. Uma proposta de arquitetura também, que o Washington também trouxe lá na apresentação dele, né, que é a questão do PubFair. Né? Eu tenho aí em verdinho uma camada de interoperabilidade. Né? Essa camada de interoperabilidade verdinha, né, ela está mais dentro do princípio de uma interoperabilidade técnica e até de uma interoperabilidade semântica. Né? Provavelmente a interoperabilidade técnica, semântica, de sistemas, estrutural, está toda nessa camada de interoperabilidade, essa camada de interoperabilidade. Né? Mas eu trouxe essa figura para a gente ver que aquilo que a gente falou da interoperabilidade organizacional, interoperabilidade estrutural, ela vai permear os outros níveis de representação. Né? Então, no fundo, a gente tem que se preocupar com todos esses níveis de interoperabilidade para que a gente possa reduzir problemas de comunicação entre elementos que participam desse processo. Né? Então, vou ter instituições acadêmicas tentando consultar, eles não vão poder só partir de um processo que eu vou ter lá um web service ou que eu vou ter algum tipo de interface publicada sobre esse conjunto de dados para poder contribuir. Eu vou precisar ter, talvez, um aspecto semântico, ter algum tipo de interpretação, ter alguma facilidade para poder compreender o que está sendo exposto. Né? Então, a gente tem várias camadas aí que precisam, de certa forma, trabalharem no contexto dessa interoperabilidade. E aí, para finalizar, eu trouxe um exemplinho para a gente. Né? Eu trouxe, em cima da minha experiência que eu tive no passado, né, falar de dados abertos de governo. A gente tem aí dois exemplinhos, né? O exemplo da esquerda é o portal da DataPrev, né? Que a DataPrev é a instituição que cuida dos dados, do processamento de dados da TI da Previdência Social. Então, na esquerda tem a interface de dados abertos da DataPrev, os endereços, mais uma vez, estão lá no final, e à direita eu tenho o portal Dados Gov.br, que é o portal do governo eletrônico, que é o portal de compartilhamento de dados. Então, eles têm esses dois ambientes, eles são integrados. Na verdade, eu tenho esse ambiente da esquerda no contexto da DataPrev, o ambiente da direita no contexto do governo federal. Mas fizeram o nirvana da padronização, ou da convergência. Eles padronizaram pela ferramenta. Lembra quando a gente discutiu lá, que o Washington comentou sobre o estudo que o IBICT está fazendo, sobre que tipo de ferramenta? Nesse caso específico, o estudo que os grupos fizeram lá nos anos 2000, meados dos anos 2000, no GT da INDA, no Grupo da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, foi de definir o SECAM como uma ferramenta para compartilhamento desses dados. Então, é o nirvana da interoperabilidade. Você estabeleceu uma única ferramenta. Então, todo mundo que precisa interoperar está usando a mesma ferramenta. Então, a reboque do uso da mesma tecnologia, da mesma ferramenta, você já traz todo o processo de padronização, todo o processo de descrição. Então, é viável, entendeu? Você implementar um processo de interoperabilidade a partir do momento que você define. Por isso que esse trabalho do IBICT é um trabalho super importante, de definir esse contexto de interoperabilidade para que os repositórios conversem entre si, né? Seja pela definição de uma ferramenta ou seja pela definição de padrões que vão ajudar nessa convergência de uso dessa ferramenta. Tá? Então, esses dois ambientes, eu elegi lá um grupo de dados, um conjunto de dados, mais uma vez isso está implementado no SECAM, né? Então eu elegi lá um conjunto de dados, benefícios cessados com motivo de morte por duração, né? Esse conjunto de dados que está lá descrito, se vocês perceberem aí de maneira prática, tem lá uma descrição, quantidade de benefícios cessados por faixa, para lá, embaixo tem dados e recursos, são o conjunto de dados e recursos associado a esse conjunto de dados. Então, a gente explica aqui que esses dados e recursos, eles podem ser oferecidos, então, em formatos distintos.
Se eu tenho isso oferecendo em PDF, eu estou lá no 1 do 5 stars. Eu estou nas 5 estrelas. Eu estou lá no 1 dos 5 estrelas. Eu ofereço em PDF. Se eu ofereço em PDF e XLS, eu estou no 2. Se eu ofereço em PDF, XLS e CSV, eu já estou no 3. Então, aqui, eu estou oferecendo em CSV, em XLS, em CSV, em XML e em JSON, que é um formato de processamento mais ligado à área de TI. Né? Então, eu estou lá, eu estou com Open Formats, eu estou lá já no patamar 3, né? de oferta de recurso. Então, eu tenho lá o recurso e tenho lá facilidade de acesso ao recurso. Isso está descrito no meu catálogo lá dentro. Né? Então, por exemplo, no âmbito do contexto de dados de pesquisa, se eu estou usando um Dataverse, eu vou ter que oferecer o dado e ter que oferecer alternativas de implementação desse dado, que vão ter que interoperar por meio de APIs, por meio de serviços, enfim, vão ter que interoperar com outros dados. Tá? Embaixo a gente tem informações adicionais, que são outros metadados que complementam aqueles metadados dos dados e recursos, né? E aí eu destaco lá embaixo o VCGE, o Vocabulário Controlado de Governo Eletrônico, que é o elemento que, de alguma forma, estrutura os termos que o governo usa. Então, se você tem dúvidas sobre um determinado termo, você vai lá no VCGE e consulta. Então, isso traz melhor semântica dos dados. Então, se eu estou falando em compartilhar dados de pesquisa, eu estou falando em criar vocabulários para que os meus dados de pesquisa possam ser entendidos, né, possam ser interpretados. Né. Para além de uma ontologia, para além de um modelo, eu vou ter que criar um vocabulário, o vocabulário da área. Esse vocabulário vai ter que estar processável por máquinas. O VCGE está aqui, tem um endereço, uma URI, que não é nenhuma URI, é uma URL, mas tem lá uma expectativa de identificador único. Né? Então, é possível você, através desse processo, você chegar e entender um pouco melhor o contexto daquela informação que está sendo publicada. Né? E, além disso, aí do lado esquerdo, né, tem uma outra bolinha vermelha falando da licença. Quer dizer, se eu estou pensando em disponibilizar dados de pesquisa, eu vou ter que oferecer esses dados de pesquisa em alguns formatos, né? E aí, como é que isso vai ser? Provavelmente a minha instituição vai ter que definir isso, ou o IBICT vai determinar qual é a convergência da interoperabilidade para isso. Né? Eu vou ter que ter informações adicionais, que vão ser metadados, que provavelmente vão estar comentados e vão estar trazidos pelo IBICT também para esse contexto. Vou ter que ter lá um vocabulário associado para dar contexto e vou ter que ter uma licença associada. Né? Nesse caso específico, ele está com licença de domínio público. Né? Se eu tenho um determinado dado de pesquisa e que eu não quero oferecer ele em domínio público, então eu vou ter que ter alguma categorização ou usar, de repente, algum tipo de licenciamento para de alguma forma, trabalhar com isso. Enfim, eu vou ter que trabalhar com Creative Commons, enfim, sei lá, eu vou ter que, de alguma forma, ter isso. Esperamos que esse trabalho que o IBICT está fazendo, né, de organização e de tratamento dos repositórios, nos ajude a compreender melhor esse contexto aí de representação e tornar isso um pouco mais interoperável. Consegui. Muito obrigado. E aí eu estou disponível para a gente poder conversar sobre as perguntas aí que vierem ser feitas. Obrigado. Obrigado, Cláudio, pela sua apresentação. Muito clara, muito lúcida. E, bom, vamos abrir aqui o momento de perguntas e respostas. Eu já tenho, na verdade, algumas perguntas aqui selecionadas, né, do chat, mas antes de começar nelas, eu queria te perguntar, Cláudio, a gente está aqui no contexto do Go-FAIR Brasil Saúde, né, então nesse domínio de saúde, que é um domínio enorme, com vários subdomínios, enfermagem, por exemplo, é um subdomínio da saúde. Eu, como pesquisador, um pesquisador da saúde, né, quando estou trabalhando com meus dados, como eu faço para encontrar padrões de interoperabilidade para descrever meus dados e como eu faço para evitar as questões, porque antigamente era muito comum que você citou, era difícil você achar padrões, ontologias, modelos semânticos, vocabulários controlados, e
e aí você deveria desenvolver o seu próprio, né, como um pesquisador da área de saúde. Isso já é uma coisa um pouco estranha. Mas hoje em dia já existe uma série de ontologias, né? Por exemplo, na área de saúde, eu falo do OpenHR, o SNOMED, LOINC, OBI, que é o Ontology for Biomedical Investigations. Aliás, é muito interessante o pessoal da Fiocruz isso, os pesquisadores da Fiocruz. Então, como o pesquisador da área de saúde encontra essas ontologias, esses padrões de interoperabilidade, e no caso de encontrar padrões que representam o mesmo conceito, como utilizar um padrão ou outro, como escolher o melhor padrão? Desculpa, João. Olha só, realmente essa ideia da convergência, né, ela é uma questão muito importante, né? Então, o pesquisador da área de saúde acho até que esse entendimento que a gente está tendo, né, do GoFer, da participação ativa dos bibliotecários nisso, né, de que eles devam assumir um papel de destaque como mediador, né, já que o papel do bibliotecário tem lá uma característica muito forte dessa mediação, né, então ele trabalhar em cima disso, né, como mediador, né, para permitir acesso a vocabulários, para permitir acesso a ontologias, para permitir acesso a elementos que, de certa forma, ajudem você a descrever, né, eu acho que é o caminho natural, né? Então, hoje, quando a gente tem lá, como pesquisador, que a gente está caminhando, trilhando por um determinado campo, a gente vai lá e faz uma revisão de literatura, a gente busca diversas fontes, e isso tudo, na verdade, o pesquisador ele já faz naturalmente quando ele trata o seu objeto de estudo, né? Então, ele vai continuar tendo que fazer isso, só que agora ele vai ter que ampliar as buscas dele, né? E aí é nesse momento em que, para mim, o bibliotecário tem um papel de destaque, porque essa ampliação de busca, desse escopo de busca, ele vai precisar, o próprio bibliotecário vai ter que ajudar a fazer essa ponte entre que tipos de fontes ele pode buscar, por exemplo, a OBI, ele vai buscar repositórios de ontologias, ele vai buscar, de repente, outros padrões. Eu estou na área de saúde, na área de enfermagem, na área médica, enfim. Que tipo de contexto eu tenho na área médica? Hoje, se você está lá na Fiocruz, você vai lá, eu quero o DEX, quero saber o DEX, quero saber lá elementos que, de alguma forma, descrevam objetos da área de saúde, né? Então, o próprio bibliotecário, ele aponta lá. Você vai no Tesauro de Manguinhos, você vai no Escritor de Ciência da Saúde, você vai em alguns lugares que você tem como buscar essas informações. Tá? Então, para mim, o bibliotecário vai ter que assumir esse papel à força. Eu sei que ele quer assumir, mas mesmo que ele não queira, ele vai ter que assumir esse papel de ajudar o pesquisador no sentido de buscar essa coleção, e até dentro daquilo que você falou, né, que eu até anotei aqui, de reutilizar ou até melhorar ou até buscar uma convergência entre definições. Se eu estou num determinado contexto, e aí vou dizer muito bem por onde a gente transitou aí nesses últimos meses no contexto da saúde, que foi a dengue e febre amarela. E aí a gente vê que na dengue e febre amarela você tem algumas descrições de um determinado tipo de vocabulário, outras descrições de um determinado tipo de estrutura conceitual. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A Viviane, até antes da apresentação aqui, me mandou uma mensagem falando que já está combinando com um pesquisador da Fiocruz para que a gente possa, de repente, na quinta-feira, trocar algumas ideias sobre isso. Porque a Diones, né, que é a pessoa que está nos ajudando nisso também, né, a pesquisadora da Fiocruz, que também está nos ajudando, a bibliotecária da Fiocruz, que também está nos ajudando nisso, né, ela, de certa forma, já está fazendo uma certa interface lá com as pessoas, né, e buscando essa mediação, né, entre o que eu tenho e o que eu pretendo ter, né, o que é o objetivo no final. Porque hoje, realmente, existem várias iniciativas, né? A gente não vai conseguir, por isso que eu gosto de fugir da palavra padrão. Eu não vou conseguir padronizar para o mundo inteiro usar, até porque eu tenho aquela questão da interoperabilidade internacional.
né, problemas de linguística. É claro que as pessoas usam o inglês como uma língua padrão e tal, mas, de certa forma, você vai ter problemas de interoperabilidade para além daquela interoperabilidade que você está tentando descrever semanticamente. Ah, não, vamos eleger o inglês, ok. Só que, por exemplo, de repente, há pesquisas que estão acontecendo na China, né, que precisam de alguma forma interagir e não necessariamente eles vão entender inglês. Acho difícil, mas é uma alternativa. Então, eu acho assim que para o uso dessa ideia dos padrões, dessas diversas ontologias, eu vejo realmente o bibliotecário como um elemento de união de tudo isso. E aí ele vai ser o mediador para que você possa buscar e vai ser o mediador para que você possa, inclusive, resolver problemas semânticos, problemas, acordos semânticos ou reconciliação semântica, como a gente falou aí. Eu concordo plenamente com o que você está falando. Então, eu vejo que essa necessidade de um upgrade do currículo, que já vem acontecendo há algum tempo já, né, do bibliotecário, mais voltado para a administração de dados, né, porque uma certa hora você falou ali, tem um arquivo JSON, tem um arquivo XML, será que um pesquisador da área de saúde, um médico, um enfermeiro precisa saber disso? Né? Eu acho que não. Claro que existem prós e contras para cada. Hoje é inviável, né? Hoje o pesquisador tem que saber se quiser endereçar lá os princípios de interoperabilidade do FAIR, né? Mas é um trabalho árduo, né? É um fardo que o pesquisador tem que levar, né? Eu vou aqui ver algumas perguntas aqui da audiência. O Flores Tocantins, ele pergunta qual é a relação entre descritores das produções científicas e interoperabilidade. Desculpe, vamos lá, Flores. Os descritores que você tem são elementos que, de certa forma, te ajudam a fazer o papel dos metadados. Né? É claro que esses descritores, eles têm lá um conteúdo. Né? Tem o descritor campo tem a ver com a sintaxe do que você está descrevendo, né? E o descritor conteúdo tem a ver com a semântica. Quando você tem lá uma palavra, um termo, que de alguma forma endereça para uma indexação daquele objeto que você está fazendo. Então, na verdade, você tem aí alguns elementos que ajudam a entender como você pode facilitar. Então, se você define a estrutura do descritor, você tem a facilidade da interoperabilidade pela sintaxe do que você está descrevendo. Né? E se você tem o conteúdo desse descritor, vai te ajudar a entender o que é aquilo ali. Provavelmente o conteúdo do descritor vai ter que estar participando de algum vocabulário controlado, para você não perder o contexto que você está pesquisando. Tá? Então, de uma forma geral, assim, sem entrar muito profundo nesses conceitos, eu vejo essas relações aí entre a interoperabilidade sintática e a semântica. E eu acho, assim, na minha opinião, que o descritor de produção científica é uma ferramenta para você atingir interoperabilidade, né? E que não interoperabilidade não é zero, né, não é 0 ou 1, né? Então, são vários níveis até você atingir, e isso depende de quão detalhado é o descritor para o objetivo da sua pesquisa, porque nada adianta você ter um descritor super detalhado para um certo tipo de dado que não seja útil para a sua pesquisa. Você acaba tendo um esforço além ali do que você realmente necessita. Indo aqui para uma próxima pergunta, o José Walter Farias, ele pergunta: falando da dimensão sintática, uma possível solução seria catalogar e codificar termos para ser comuns em todas as linguagens, seja natural ou computacional? Essa pergunta é difícil, né? Faz parte daquela que a gente gostaria de ter, mas a gente é difícil. Eu entendo, na minha opinião, eu acho que fazer catalogação de termos e tentar aquela ideia de você usar uma língua franca e usar um termo único
é aquilo que é o que eu coloco sempre dessa coisa do padrão e da convergência, né? Toda vez que eu ouvi na minha vida profissional e depois na minha vida acadêmica essa coisa de que eu estou padronizando o procedimento, todo mundo ficava, pô, padronizando o procedimento, aí não, né? Aí não dá, né? Então, criar um catálogo de padrões, de termos, pelo que eu entendi, de termos, né, de conteúdo de termos, né, para as línguas, talvez não seja muito fácil de você encaminhar isso, né, de você negociar esses acordos, né, que eu acho que você, João, tocou uma coisa bem interessante, que é essa coisa dos acordos, e a gente, de alguma forma, transitou pela apresentação falando sobre esses acordos, né, sobre essa reconciliação semântica ou sobre os acordos semânticos. Se você cria um catálogo e tenta unificar todos os termos sobre esse catálogo, né, pode ser difícil de você conseguir essa reconciliação ou esse acordo semântico, porque talvez um processo de negociação é um processo que todo mundo ganha, né, que é a ideia do ganha-ganha, né? Você cede um pouco e ganha no final, e a pessoa que também está colocando essa outra ideia também cede um pouco e ganha no final, porque chegam numa convergência de padrões. Então, assim, criar um catálogo único, eu não sei se seria o nirvana, se a gente conseguisse criar um catálogo único para a recuperação, para descrição e recuperação, mas eu acho que não é bem o caminho, não. Eu concordo contigo e pontuo também que o esforço para você atingir um catálogo único desse é enorme, né? Então, não é uma tarefa nem um pouco trivial, pelo contrário, é extremamente complexa você catalogar todas as linguagens do mundo. Por mais que existam uma série de iniciativas, né, é muito difícil. Ainda mais se você for olhar para todo o dicionário de todas as línguas, incluindo não só as línguas, as linguagens naturais, mas também como as computacionais, né? Eu vou fazer também mais uma pergunta aqui, Cláudio. Hoje, né, os princípios ali de interoperabilidade do FAIR são 3 princípios, né? O primeiro, o I1, ele é sobre, né, uma linguagem aplicável de representação de conhecimento. O segundo é sobre vocabulários, o uso de vocabulários, né? E o terceiro é sobre incluir referências qualificadas nos dados e metadados. Hoje, como o pesquisador poderia endereçar cada um desses 3 princípios? Quais são as tecnologias ou linguagens que estão disponíveis aí para o pesquisador endereçar isso? Boa essa pergunta aí. De certa forma, a gente chegou a transitar, né, pela nossa apresentação, a gente chegou a transitar por algumas delas, né? Como eu mesmo, de alguma forma, trouxe para vocês, a ideia não foi fazer uma apresentação exaustiva de todas essas relações, de todos esses ambientes que pudessem ser desenvolvidos aí dentro do espírito desse processo de interoperabilidade, tá? Eu acho assim que para a interoperabilidade sintática, né, você tem alguns padrões de representação, como o próprio SCORS, como algumas facilidades de descrição de metadados, né, do Dublin Core, alguns padrões de preservação para metadados, enfim, que podem no Premis, e aí, enfim, você tem vários objetos documentais que sustentam isso. No campo da semântica, eu já acho um pouco mais complicado, né, que você consiga colocar padrões, porque, de certa forma, você tem algumas linguagens que te permitem essa representação, mas você não tem muitos modelos, você tem algumas ontologias, que aí na ontologia você vai ter que estudar a ontologia e entender essa ontologia para poder, de alguma forma, tentar buscar essa representação. Agora, sem dúvida alguma, essa coleção é muito grande. Eu acho que a gente poderia ficar alguns minutos e segundos aqui relacionando todos esses elementos, né? Então, assim, eu acho que você tem vários padrões, principalmente nessa parte de Naked Data,
né, de descrição de dados ligados. Quando eu falei lá da maturidade, de você, de alguma forma, caminhar nessa direção, é porque quando você já está trabalhando com ligação entre dados, né, você já tem um caminho muito, digamos assim, rico para andar, para que você possa fazer essa representação. Então, assim, eu acho que existem muitas ferramentas, seria difícil a gente enumerar aqui, mas para cada uma delas, especialmente nessa parte da interconexão de dados, que é o I3, né, de usar referências, eu acho que você beber na literatura do Linked Data te dá um suporte bastante grande aí para você caminhar nessa coleção de padrões aí, de elementos. Tá? Perfeito, Cláudio, obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui muito boa, aliás, que eu gosto muito desse tema, da Silvana Aparecida Borsetti. Cláudio, isso. Cláudio, gostaria que você comentasse sobre a interoperabilidade pragmática, que requer compreensão mútua na utilização de dados entre os sistemas colaboradores. Eu sei que esse tópico, né, de interoperabilidade pragmática é um tópico muito interessante, porque ele tenta medir ali se os serviços que foram utilizados entre, né, as partes fazendo uma integração foram utilizados da forma como eles deveriam ter sido utilizados, né? Basicamente, esse é o conceito da interoperabilidade pragmática, que é um pouquinho diferente da semântica, embora existam algumas discussões aí em pesquisa. E aí eu queria, né, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Legal. Olha só, João, eu vou pedir para você, eu vou passar essa bola para você, porque eu não conheço profundamente a interoperabilidade pragmática, né? E acho que nesse aspecto vou pedir para você complementar aí as informações, porque eu acho que você tem mais cancha nesse processo de interoperabilidade. Então, por favor, aproveite aí e comente. Tá. Não, é só meu comentário. E aí, né, já, assim, primeira coisa, existe uma pesquisa muito interessante na UFRJ, lá no grupo da professora Maria Luísa, se eu não me engano, com o professor Marcos Borges, que inclusive foi uma colaboração aqui com o pessoal aqui da Universidade Twente, aqui na Holanda, justamente olhando para a interoperabilidade pragmática, uma vez que ela tem se destacado como um requisito fundamental para garantir a colaboração entre sistemas distribuídos, né? Porque a ideia da interoperabilidade pragmática é que serviços eles oferecem ali dados e para serem utilizados de acordo com processos, né? E se esses dados foram utilizados da forma correta nos processos. E isso, se você for para a definição de pragmatic interoperability, né, lá a inicial, você vê que a definição ela fala sobre sentido das coisas, os meanings, né, das coisas, o que aí entra justamente nessa discussão de quão diferente a interoperabilidade semântica é da interoperabilidade pragmática, né? E eu sei que tem pesquisadores, né, na UFRJ que vem trabalhando com esse conceito há alguns anos já, e posso até passar para vocês algumas referências sobre isso. Eu não vejo como... eu vejo a interoperabilidade pragmática sendo mais como um aspecto da interoperabilidade do que um dos níveis de interoperabilidade, como é o nível sintático, o nível semântico, né, o nível organizacional e de processos. Inclusive, a pragmática ela também está muito relacionada à interoperabilidade de processos, certo? Eu acho que essa tua colocação aí foi interessante de olhar como um aspecto, né? Porque, na verdade, ela vai permear essa interoperabilidade pragmática, ela vai permear
as outras interoperabilidades, né? Quando, por exemplo, você vem desse processo da utilização de um determinado contexto semântico e da validação da eficácia disso em relação à recuperação da informação, talvez ela faça parte desse aspecto, de que você, na mesma forma que você está oferecendo uma visão de acesso, você está oferecendo uma visão de validação. Então, você garante que esse processo, tanto de acesso quanto de validação do entendimento desse acesso, está sendo atendido. Então, talvez essa visão da interoperabilidade pragmática como um aspecto desse processo, e não como uma camada sintática, semântica, estrutural, não como uma camada, seja mais interessante para você poder fazer a junção de todos esses conceitos, inclusive dessa interoperabilidade de processos. Porque quando você está mexendo com processo, você tem que, de alguma forma, averiguar se aquele processo atende ou não atende ao objetivo final, ao outcome dele, à saída dele. Então, você tem uma entrada e uma saída e tem que ver se o processo atende a isso aí. Então, eu acho que essa questão da pragmática talvez esteja interessante nessa discussão do aspecto mesmo. Então, inclusive, aí respondendo já o que o Florencio perguntou, né, sobre esclarecer mais essa concepção de interoperabilidade pragmática, o que né, algumas pesquisas discutem da diferença do que é para sintática e para semântica, né? A sintática ela está ligada à estrutura do dado, a semântica está ligada ao sentido do dado, a pragmática está ligada ao efeito esperado de uma certa colaboração entre sistemas. Exatamente seria essa a diferença entre conceitos. Mas eu, inclusive, estou escrevendo um artigo discutindo isso, até que ponto a interoperabilidade pragmática é um aspecto da estrutural, e da sintática e semântica, e também de processo, né? E, inclusive, aí, se você for no nível mais alto, organizacional e político, talvez também seja um aspecto de todos os níveis, né? Então, isso assim, os trabalhos em interoperabilidade pragmática, eles não são tão novos, né? Não são tão recentes. Acho que o mais recente deve ser de 2010, inclusive aqui da Universidade de Twente. Deixa eu só falar que eu fechei a apresentação e acabei não falando daqueles resultados daquelas pesquisas que eu copiei para falar no final, né? E aí a Silvana sugeriu aí, falou esse negócio da camada, depois dá uma olhada aí. O que a gente, de certa forma, conversou naquelas pesquisas iniciais, que a principal preocupação dos pesquisadores, ela presente aí no nosso bate-papo, eram as ligações semânticas entre objetos e datasets. De certa forma, a gente procurou transitar por toda a apresentação de forma que a gente conseguisse atender também a esse anseio dessa preocupação, dessa dificuldade, né? E, por fim, aquela nuvem de tags inicial, que a gente falou muito integração semântica, comunicação e recuperação e compartilhamento, né? Quer dizer, então, acho que a expectativa das pessoas em relação ao que a gente falou inicialmente também ficou bastante satisfeita aí com relação a isso que a gente conversou aí no bate-papo. Foi só para a gente fechar, né, a apresentação que a gente fez lá no princípio. Uhum. Sim. Devolvo a bola para você, João. Qual é o próximo? Tem mais alguma questão aí? Acho que a Vidote falou mais alguma coisa aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, ela pensa que a interoperabilidade pragmática seja uma camada. Sim, isso é uma questão que não é definida. Assim, a minha opinião é que não é uma camada, mas tem uma série de artigos, inclusive o chefe do meu grupo, Martin van Sinderen, foi uma das pessoas que responsáveis pela criação desse conceito, né, de interoperabilidade pragmática há muitos anos atrás, e eu discuto muito com ele sobre isso. Ele também acha que é uma camada, eu não acho. Mas, enfim, isso é pesquisa, né? A ciência é isso, a gente tem que discutir. Nem sempre a gente precisa concordar.
Uma coisa legal que também, quando a gente mostrou, quando tanto que o Washington trouxe, e aí até que eu pedi aquele modelinho que o pessoal do IBICT está trabalhando, de camadas ali, que eu fiz o comentário de que a interoperabilidade semântica e a interoperabilidade técnica estariam naquela camada, naquela interoperabilidade, naquela layer de interoperabilidade ali. Na verdade, quando eu trouxe esse processo de que existem outras camadas que podem ser satisfeitas, né, com esse processo de interoperabilidade, como, por exemplo, a interoperabilidade de processo, na verdade, foi nessa linha da pragmática, né? Quer dizer, ela não é aquela camada, não é aquela... Pode não ser, né? Não vou afirmar, porque eu também não estudei a fundo isso, ele pode não ser uma camada ali, né? Ou pode ser uma camada, enfim, mas, na verdade, ele deve permear, talvez, outras camadas, porque vai haver outros acordos, vai haver a necessidade de outros acordos, né, que precisarão ser satisfeitos, né, em outros patamares, né? Então, essa junção talvez por camadas, talvez alguma coisa que transpasse todas elas, né? Não sei, eu acho que a gente dá uma, como a própria Silvana comentou aí, dá uma boa briga isso, dá uma boa discussão. Não é bacana, isso aí é bacana. Sim, eu discuto muito em cima dos conceitos de modelagem estrutural e modelagem dinâmica, né, de processos, né, que no final das contas essa é também a ideia do pragmático, né, de você saber se o efeito esperado foi atingido. Ele depende, né, do uso do dado dentro do processo. E assim, é aquilo que eu estava falando, tem uma relação muito grande com a sintática, com a semântica e com o processo, né? Enfim, é uma discussão que vai longe. Pois é. Bom, eu acho que estamos passando do tempo já, né? Ou tem mais uma pergunta aqui que eu estou vendo, do Florence. Então, no contexto FAIR, como acontece a publicação de dados? Essa é uma excelente pergunta para a gente fechar hoje, porque eu vou responder isso na próxima semana, quarta-feira, eu que vou dar a palestra, e o Cláudio que vai ser o mediador, e eu vou apresentar algumas ferramentas que têm sido usadas para verificar, né, os dados. E o processo de verification. É legal isso, né, João? Porque eu até ia apresentar mais um, mas como o tempo ficou curto, no finalzinho eu ia até apresentar mais uma enquete daquelas, que eu ia perguntar, e aí, pessoal, vocês estão preparados, então, para publicar dados FAIR? E aí eu tinha colocado sim, não, e a terceira sim, não, vou esperar a palestra do João. Porque eu acho que, na verdade, quando eu comentei inicialmente sobre essa ideia da gente ter um programa que alinha tudo isso, né, que é que eu parabenizei a equipe toda que bolou esse projeto, né, que na verdade foi um projeto da construção dessas apresentações, do encadeamento dessas apresentações. Então, assim, a gente deixar esse gostinho do quero mais, né, é o que a gente está fazendo, né? Então, assim, publicação, vamos ver o módulo 7. E aí eu acho que a gente, de certa forma, está fechando isso de uma maneira bem legal e para que todos se interessem. Então, a resposta a gente passa para o próximo módulo. Tá bom, obrigado, Cláudio. Obrigado aí à organização. E até breve. Obrigado. Ok, gente. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes, professor Cláudio, professor João Luiz, pela excelente palestra e nos oportunizar esse tema, né, tão esclarecedor. Agradeço também aos demais membros participantes da equipe desse seminário, também pela organização e o planejamento, e todos que estiveram presentes no seminário. Nessa tarde nós tivemos cerca de 205 pessoas, uma média aí online. Para quem ainda não preencheu a presença, por gentileza, a gente disponibilizou o link ao longo
da apresentação da palestra do professor Dr. Cláudio, então basta preencher uma única vez. Pedimos também que visitem as páginas do Facebook do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar e também o canal do YouTube da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, por meio dos links que foram postados ao longo da apresentação no chat. É só printar, né, clicar ali no link postado. Espero que todos estejam presentes nos próximos encontros. O nosso módulo 7 acontecerá no dia 27 de julho, a próxima segunda, às 15 horas. O tema será Tecnologias FAIR para a reprodutibilidade de pesquisa. E lembramos que os certificados serão emitidos para aqueles que completaram 50% de participação, que corresponde a 4 módulos. Então, muito obrigada a todos, obrigada aos palestrantes e uma boa tarde. Até a próxima.